A história de José, também conhecida como José do Egito, é uma das mais notáveis histórias entre os personagens bíblicos. José era o 11º filho de Jacó, e o primeiro com sua esposa, que ele mais amava, Raquel. A história de José começa em Gênesis 30, 22 a 23, onde Raquel era estéril, mas Deus se lembrou dela e o tornou fértil. Ela deu à luz a José e depois Benjamim. O nome José vem da palavra hebraica Yosef, que significa que ele acrescente ou que ele aumente. José era o filho da velhice de Jacó e o filho de sua esposa favorita Raquel. José recebeu uma túnica especial de Jacó, Gênesis 37 a 3, que mostrava sua preferência. Outro fato, que exemplifica essa condição de filho preferido, é o episódio do reencontro entre Jacó e Isso. Naquela ocasião, José e Raquel foram colocados no lugar mais seguro do séquito. Alguns argumentam que a túnica que Jacó lhe deu de presente poderia ter sido um sinal de que o pai pretendia fazer de José seu principal herdeiro. No entanto, não há uma base realmente sólida para considerar esta hipótese como certa. Os primeiros sonhos de José. Os irmãos de José tinham claramente algumas inveja e descontentamento em relação a ele, Gênesis 37 a 4. Mas foi depois dos 2 sonhos que José teve que a situação ficou mais complicada, Gênesis 3, 7 e 11. Nestes 2 sonhos, a família de José se prostrou diante dele, Gênesis 37, 6 a 9. Estes sonhos se cumpriram quando seus irmãos foram ao Egito comprar trigo, por causa da fome que assolava a região, Gênesis 4, 2 e 9. Naquele tempo, José já era o governador do Egito. José foi vendido pelos seus irmãos um dia. José foi enviando pelo seu pai para encontrar seus irmãos e verificar o rebanho. No entanto, motivados pelo ciúme, os irmãos de José planejaram matá-lo, mas foram impedidos pelo irmão mais velho, Rubem, Gênesis 3, 7 e 22, então eles o jogaram em uma cisterna. E quando uma caravana de ismaelitas e medianitas passou por ali, eles tiveram a ideia de vendê-lo. Finalmente, quando a caravana chegou ao Egito, José foi vendido pelos medianitas a Potifar, que era um oficial de Faraó, e se tornou o administrador de sua casa. Mas ele foi falsamente acusado pela esposa de Potifar de tentar seduzi-la e foi preso. Na prisão, ele interpretou os sonhos de 2 companheiros de cela, um copeiro e um padeiro, que eram servos do faraó. O copeiro foi restaurado à sua posição, mas se esqueceu de José. 2 anos depois, o faraó teve 2 sonhos perturbadores, que ninguém conseguia interpretar. Então o copeiro se lembrou de José e o recomendou ao faraó. José interpretou os sonhos do faraó como uma previsão de 7 anos de fome, e sugeriu que o faraó nomeasse um homem sábio para administrar os recursos do Egito. O faraó ficou impressionado com a sabedoria de José e o nomeou como governador do Egito, dando-lhe autoridade sobre todo o país. José organizou o armazenamento de grãos durante os anos de abundância e distribuiu-os durante os anos de escassez. Assim, ele salvou o Egito e muitas outras nações da fome. Entre essas nações, estava sua própria família, que veio ao Egito em busca de alimentos. José reconheceu seus irmãos, mas eles não o reconheceram. Ele os testou para ver se eles tinham mudado, e depois se revelou a eles, perdoando-os por tudo o que tinham feito. Ele também se reencontrou com seu pai, que pensava que ele estava morto, e o convidou para morar no Egito com toda a sua família. José viveu até os 110 anos, e viu os filhos de seus filhos. Antes de morrer, ele profetizou que Deus tiraria seu povo do Egito e o levaria de volta à terra prometida. Ele pediu que seus ossos fossem levados com eles, quando isso acontecesse. A história de José é um exemplo de como Deus pode usar circunstâncias mais difíceis para cumprir os seus propósitos. José enfrentou traição, escravidão, injustiça e solidão, mas nunca perdeu a fé em Deus. Ele foi fiel em tudo o que fez, e Deus o abençoou e o usou para abençoar muitas pessoas. José foi um homem de sonhos, de integridade, de perdão e de esperança. Obrigado por assistir. Deixa o like e inscreva-se no canal, para não perder o próximo vídeo.